Meu nome é Genário, eu sou farmacêutico, atuo na área de magistral com a manipulação de medicamentos e o ramo que eu decidi escolher para trabalhar foi o segmento de manipulação, mas não nada tão convencional, né? Na verdade, eu tenho uma farmácia de manipulação de medicamentos veterinários. Eu escolhi pelo curso de farmácia, primeiro por uma afinidade que eu tinha pela biologia e pela química, né? São disciplinas que a gente vê no segundo grau, e eu vi que isso se concretizou dentro do curso. Não somente essa afinidade pelas disciplinas e o que eu pude aprender, também um desejo de cuidar, acho que isso também era muito presente, eu tinha isso comigo, de estar envolvido no processo de cuidado de pessoas, isso sempre me chamou muito a atenção. Bem como também disponibilidade de mercado de trabalho, né? A área de farmácia, eu vejo que ela tem uma grande versatilidade, né, de responsabilidades que o farmacêutico pode fazer, e eu me encontrei dentro de uma dessas atribuições. Na verdade, quando eu decidi trabalhar na área de manipulação, né, vem de um desejo, uma grande afinidade que eu tenho pela área de farmacotécnica e tecnologia farmacêutica. Essas foram duas disciplinas que eu tive grande afinidade durante a minha formação e na minha graduação e que eu tive um encantamento, de fato, pelas formas farmacêuticas, pela manipulação, pela possibilidade de você ajudar um paciente adequando aquela forma farmacêutica. Isso tem um encanto muito grande para mim. E não diferente, eu busquei trabalhos e instituições e concorri a vagas de seleção que fossem para a área da farmacotécnica, né? Eu trabalhei na área de farmacotécnica hospitalar há um tempo e depois eu decidi abrir meu próprio negócio, montando a minha farmácia de manipulação. De um modo geral, acho que o aluno que ele tem desejo, que ele almeja pela área de manipulação, eu acho que desde o início da faculdade ele já começa a buscar estágio, remunerado ou não remunerado, porque eu acredito que a gente fica naquela ansiedade de tentar experimentar aquela prática. Então eu penso que ele pode, de um modo geral, não somente a manipulação, mas ele experimentar estágios e estagiar dentro de áreas diferentes até para poder ele ter certeza se é aquilo mesmo que ele quer quando ele vai tomar a decisão de seguir um caminho na carreira dele, depois de formado, obviamente. Mas assim, acho que o período da faculdade é um período que ajuda muito o aluno a ele construir as estratégias e ele reconhecer as ferramentas que ele vai utilizar na profissão dele. E isso, sem dúvida, a farmacotécnica é um ramo que vai exigir muito dele isso também. O farmacêutico, dentro de uma farmácia magistral ou de manipulação, ele tem diversas responsabilidades. Desde aquela que é inerente da sua formação, ou seja, como responsável técnico, ele vai ser responsável pela gestão de todo o processo, desde o recebimento do produto da distribuidora, ou seja, a matéria-prima, até a entrega ao paciente ou usuário daquele medicamento. Obviamente que ele, como profissional responsável, ele vai precisar delegar algumas funções também, ou até mesmo executá-las. Isso depende muito do tamanho da farmácia, o qual ele é responsável técnico, ou seja, ele pode ter atribuições de manipulação, mas ele pode ser o gestor da manipulação e monitorar esses serviços se ele tem uma equipe de técnicos, por exemplo. De um modo geral, as minhas atribuições aqui na farmácia elas são as mais diversas, porque primeiro, além de ser o farmacêutico e responsável técnico, eu também sou o dono. Então não tenho só atribuições técnicas, mas também responsabilidades de gestão. Então eu quero saber se o meu cliente está satisfeito, eu quero saber efetivamente eu estou tendo lucro, né? E estou tendo retorno desse negócio. Obviamente eu tenho que pensar também como investidor, como empreendedor e não somente como farmacêutico. Então, inicialmente a minha rotina ela começa, né? Eu chego na farmácia e vejo toda a parte técnica, ou seja, a funcionalidade dos equipamentos, os indicadores de monitoramento de temperatura, verifico se está em falta algum insumo que precisa ser feito, algum pedido, né? E eu conto também com a colaboração de outras pessoas e outros farmacêuticos também, que são donos também da farmácia, não somente eu, e que também atuam. Então, na verdade, depois eu vou verificar, junto com essa equipe, os pedidos que nós tivemos para aquele dia, o que é que eu preciso para poder manipular, será que tem falta algum insumo ou não, eu posso atender toda a demanda daquele dia. Depois de feito isso e receber as prescrições, né, veterinárias, eu vou submeter isso dentro de um programa que me ajuda também a gerenciar a farmácia. A gente tem um software que faz isso também, nos auxilia muito, não só na parte de produção, mas também de gestão financeira da farmácia. Depois de checar, eu vou checar as informações da prescrição, depois de recebê-la, vou ver a dose, se é compatível, se a forma farmacêutica é compatível para aquele animal. Então eu parto efetivamente para a manipulação do medicamento. Na manipulação de medicamentos, né, de modo geral, como é que começa esse fluxo?
Primeiro, obviamente, tem que ter uma prescrição para disparar o pedido. Essa prescrição aqui na farmácia, o cliente ele pode vir, trazer no balcão, fazer um orçamento ou até mesmo mandar pelo WhatsApp. Caso o cliente feche, a gente pede que ele envie para nós, né, a receita, afinal de contas a gente tem uma responsabilidade legal em ter toda essa documentação. Depois de feita recebida a receita, passado o orçamento e o cliente confirmado, a gente vai verificar se a dose está adequada, né, fazer na verdade uma rechecagem das informações, ver compatibilidade de recipientes e ver propriamente se existe alguma incompatibilidade naquela formulação. Caso haja, a gente entra em contato com o médico veterinário para que seja feita alguma alteração e a gente já sugere qual alteração é melhor para aquele animal e para aquela forma farmacêutica. Liberado então para a manipulação. A gente tem um sistema de gestão, um software, que nos ajuda a monitorar todo o processo, desde fazer os cálculos das doses que a gente vai pesar até o controle de qualidade. Então a gente lança esses dados no sistema daquela receita, o próprio sistema vai calcular tudo, a gente vai trazer o que a gente chama de ordem de manipulação para o laboratório. Com posse dessa ordem, o farmacêutico ou o técnico ele vai manipular o medicamento. Depois de manipulado, ele vai fazer o processo de rotulagem e, ao final, antes de entregar para o cliente, é feita a conferência das informações e checar se todas as informações da manipulação, da receita e do controle de qualidade estão coerentes para liberar para o cliente. Ao final do dia, a gente tem as responsabilidades e atribuições também de qualquer estabelecimento comercial, de fechar a caixa, ou seja, é um dia bastante agitado e, digamos assim, de muitas atividades, mas eu acredito que são gratificantes porque eu me sinto realizado com o que eu estou fazendo dentro da minha profissão e, sem dúvida, também ser dono do próprio negócio. Também isso é muito bom. Bom, de um modo geral, a remuneração de um farmacêutico que trabalha na área de manipulação, ele como responsável técnico, né, de uma farmácia, ou até mesmo compondo o quadro de funcionários como farmacêutico, pode ir de 4 a 5 mil reais. Isso se ele está trabalhando dentro de uma farmácia com essas atribuições. Em uma farmácia de manipulação, ele sendo dono, obviamente que ele vai ter uma receita diferenciada. Primeiro, porque ele vai ser dono do próprio negócio e ele pode ter um faturamento bruto aí considerável por mês, a depender do trabalho que ele faça de marketing e até mesmo assim da persuasão que ele tem dentro do mercado de vendas de 30 mil a 50 mil reais como produto bruto por mês. O que eu acho efetivamente que vai acontecer com o mercado, né, de manipulação daqui 5, 10 anos, acho que primeiro, antes dessa pergunta, a gente tem que pensar o seguinte, o que é que a sociedade ela vai precisar daqui 5 a 10 anos, já que o objetivo de uma profissão ela é responder à demanda da sociedade. Então eu penso sim que tem espaço, tem mercado, eu acho que a farmácia de manipulação vai sempre existir, existe uma demanda muito grande de produtos manipulados, até mesmo porque a tendência também no futuro é você ter terapias individualizadas cada vez mais. Não só por uma questão de você ter um resultado melhor do tratamento do paciente, mas também de custos. A farmácia de manipulação, em algumas situações, ela consegue diminuir o custo de um medicamento e até mesmo permitir o acesso. Hoje, eu acredito que o maior desafio do farmacêutico que trabalha com manipulação, né, seja comunitário, humano, veterinário, é efetivamente ele fazer análise das informações científicas e informações técnicas que são publicadas. Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação em uma velocidade muito rápida. Muitas vezes a gente sente uma pressão também do próprio mercado farmacêutico e da indústria de produção de insumos, ou seja, muita novidade ao mesmo tempo. E o farmacêutico ele tem que entender que ele não somente é responsável por garantir o processo de produção, mas sem dúvida garantir a efetividade daquele medicamento e a segurança para quem vai estar utilizando aquele produto.